Uma viagem cercada de mistérios, com um destino bastante ilustrativo. Uma atitude que deve selar a visão de democracia de um chefe de Estado que chegou ao poder a partir do voto popular, mas que deixa o poder após uma derrota também no voto popular, atropelando os ritos e alimentando um golpismo primitivo defendido por apoiadores fanáticos. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, dia em que uma comitiva do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do Palácio do Planalto, desembarcou em Orlando, no estado americano da Flórida. Trata-se de um grupo que costuma fazer as preparações para a chegada do presidente da República, atualmente Jair Bolsonaro. Nessa mesma quarta-feira, o Diário Oficial da União trouxe uma autorização para que integrantes do GSI viajem também para Miami, outra cidade na Flórida. Segundo a publicação, esse grupo do GSI vai compor a equipe de segurança de familiar do presidente da República. O jornal O Globo afirma que essa comitiva de Miami vai acompanhar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Miami fica a cerca de 300 quilômetros de Orlando. A viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos nas vésperas do fim do seu mandato presidencial já vem sendo aventada há alguns dias, mas as informações sobre o que ele pretende fazer são escassas. Vai ter despedida dos funcionários que compõem seu staff em Brasília? Vai ter discurso de despedida, como querem alguns aliados? Na terça-feira, Bolsonaro disse o seguinte para o canal CNN Brasil: reunião de despedida? Fake. Também não viaja amanhã? Fake. Ou seja, o presidente disse que não viajaria nesta quarta-feira, mas ainda tem alguns dias até domingo, data do evento que ele quer evitar. O Brasil vai ter no domingo a posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, líder petista que já governou o país antes entre 2003 e 2010 e foi eleito para um terceiro mandato pelo voto popular, algo inédito na história nacional. Lula venceu uma disputa acirradíssima, com apenas 2 milhões de votos de diferença em relação a Bolsonaro. O candidato do PT ficou com 51% dos votos válidos. O candidato do PL, que tentava a reeleição, ficou com 49% dos votos válidos. Bolsonaro, que chegou ao poder em 2018 pelo voto direto, não engoliu a derrota. Não cumprimentou o Lula, atropelando uma praxe em democracias. Deu vazão à radicalização de apoiadores. Muitos deles montaram acampamentos em estradas e quartéis para pedir um golpe militar. Um desses apoiadores radicalizados planejou um atentado terrorista para inflamar o clima no país. E Bolsonaro segue sua estratégia de falar pouco, passar mensagens dúbias, rezar bastante e, principalmente, deixar claro que não vai passar a faixa presidencial para o Lula, ou seja, vai atropelar mais essa praxe de democracias. O Brasil já teve vários casos de presidentes que não passaram a faixa para o sucessor pelos mais variados motivos. O caso mais recente de quem se recusou a passar a faixa foi o do general João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, que você ouve aqui no Jornal Nacional da TV Globo dias depois de deixar o Palácio do Planalto em 1985. Já na casa do amigo Jorge Gazali, em Ipanema, o João, como ele quer ser chamado de agora em diante, recebeu para uma entrevista exclusiva a repórter Leila Cordeiro. Hoje ficou muito emocionado, não ficou? Fiquei porque eu cheguei ao fim, né? Cheguei ao fim e fiz aquilo que eu disse. Eu ia de passar. Só fiquei meio frustrado porque não me deixaram passar a faixa para meu sucessor. Não deixaram só passar? Não deixaram passar. Quem não deixou? O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. E o senhor queria passar? Eu queria passar. O Figueiredo está dizendo aí que queria passar a faixa para o José Sarney, primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura. Mas os historiadores e os jornalistas da época têm uma versão bem diferente. O presidente eleito em 85 por voto indireto, ou seja, só pelo Congresso, tinha sido o Tancredo Neves. Mas o Tancredo adoeceu, foi para o hospital e quem tomou posse foi o vice José Sarney. E o Figueiredo era inimigo figadal do Sarney. Isso desde que o Sarney tinha deixado a presidência do PDS, que era o partido governista, herdeiro da antiga Arena. No dia da posse, em 15 de março de 1985,
o Figueiredo saiu do Palácio do Planalto pela Porta dos Fundos, tão logo terminou a sessão no Congresso Nacional, em que foi assinado o termo de posse do Sarney. Tancredo Neves morreu no hospital. Sarney prosseguiu em seu mandato. E a chegada da democracia, após a saída de um general que chegou a pedir que o povo o esquecesse, não fez com que a cerimônia de passagem de faixa de um presidente eleito para outro presidente eleito se tornasse algo corriqueiro. Afinal, as crises políticas brasileiras se sucedem. O Sarney passou a faixa para o Fernando Collor de Mello em 1990. Collor que foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto. Mas Collor caiu. O seu substituto, o vice Itamar Franco, terminou o governo e passou a faixa para o Fernando Henrique Cardoso em 1995. Ao fim do segundo mandato do Tucano, aí sim, a gente teve uma passagem de faixa de um presidente eleito pelo voto direto para outro presidente eleito pelo voto direto. Foi 20 anos atrás, em 2003, quando o FHC passou a faixa para o Lula. Ao fim do segundo mandato do Lula, mais uma passagem de presidente eleito para presidente eleito. O petista passou a faixa para Dilma Rousseff, sua sucessora e companheira de partido. Mas a Dilma, assim como o Collor, também caiu. Veio o vice Michel Temer para concluir o mandato e passar a faixa para o Bolsonaro. Bolsonaro que agora bate o pé e diz que não vai passar a faixa, como fez o último presidente general da ditadura. Numa coluna que escreveu para o Nexo, a historiadora Lilia Schwartz afirmou que a recusa de Bolsonaro a passar a faixa atropela o respeito à alternância de poder conforme a vontade popular. Trata-se, segundo ela, de uma atitude que faz mal, abre aspas, para a saúde da República Brasileira, que precisa, nesse momento, provar, ao menos simbolicamente, que está acima das divisões e dos humores políticos, fecha aspas. A Lilia Schwartz diz também o seguinte, abre aspas, a eficácia da política do poder simbólico e a mágica do ritual não são elementos apenas decorativos. Eles têm a força e a capacidade de criar uma comunidade de imaginação, o que seria muito importante nesse momento em que o país se encontra tão dividido. Significaria uma aposta também no futuro e na lógica virtuosa da política, que sempre implicou a formação de consensos e não a manutenção de polaridades, fecha aspas. Em entrevista para o Nexo, o Camilo Ágio, especialista em comunicação política e professor da UFMG, diz que a ausência de Bolsonaro na posse de Lula mantém a mobilização golpista de quem não aceitou o resultado das urnas, algo que contribui para a radicalização. A posse do Lula em 1º de janeiro de 2023, domingo que vem, é cercada de tensão. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por exemplo, suspendeu todas as autorizações para porte de armas de fogo no Distrito Federal. A medida começa a valer às 18 horas desta quarta-feira e vai até o dia seguinte à posse do novo presidente. À exceção das forças de segurança pública e de seguranças privados, ninguém vai poder andar armado e transportar munições. Na decisão tomada nessa quarta-feira, o Alexandre de Moraes escreveu o seguinte, abre aspas, lamentavelmente, grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas, vem praticando fatos tipificados expressamente na lei. O ministro do Supremo é relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, por meio dos quais já prendeu provisoriamente uma série de radicais bolsonaristas. Na decisão sobre o porte de armas, o Moraes citou o caso da tentativa de atentado terrorista da semana passada, em que um homem foi preso sob suspeita de tentar explodir um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. Na casa desse suspeito havia um arsenal, 2 escopetas calibre 12, 2 revólveres calibre .357, 3 pistolas, sendo 2 Glocks e uma CZ Shadow, um fuzil Springfield calibre .308, mais de 1.000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite. Registrado como CAC, sigla para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, o homem preso afirmou que, à exceção das bananas de dinamite, todo o arsenal foi comprado legalmente.
Desde 2019, quando o governo Bolsonaro passou a editar decretos e outros instrumentos infralegais que contrariaram o Estatuto do Desarmamento, cresceu de forma significativa o número de armas registradas no país, tanto pela Polícia Federal, que autoriza as armas de defesa pessoal, quanto pelo Exército, que é quem autoriza os CACs. Num discurso dúbio feito a apoiadores no começo de dezembro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, o Bolsonaro chegou a dizer que nada estava perdido. O presidente cobrou maior proatividade dos apoiadores, fazendo referência ao mote "eu autorizo", que bolsonaristas costumam usar para pedir uma intervenção militar contra os poderes da República. O atual presidente disse isto aqui, abre aspas, "não é eu autorizo não, é o que eu posso fazer por essa pátria, não é jogar responsabilidade para uma pessoa", fecha aspas. Ao fazer esse tipo de declaração e partir para a Flórida na hora de passar a faixa, Bolsonaro deixa vivo o golpismo que alimentou durante o seu mandato. O destino da viagem presidencial também dialoga com esse golpismo. Afinal, seu aliado internacional Donald Trump fez algo muito parecido quando perdeu as eleições presidenciais americanas para o Joe Biden em 2020. Trump está sendo investigado por ter incentivado seus apoiadores a não respeitar o resultado da eleição. Uma multidão invadiu o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021 para tentar impedir a oficialização da vitória do Joe Biden. O episódio deixou mortos e uma mancha na democracia dos Estados Unidos. Uma vez confirmada oficialmente a viagem de Bolsonaro para a Flórida, restará saber quanto tempo ele vai ficar por lá, porque ele vai viajar como presidente, mas a partir de 1º de janeiro já não vai mais ter o cargo. Não vai ter também as benesses judiciais do cargo. Terá, sim, que lidar com as investigações criminais que o aguardam em solo nacional. O governo Lula começa em poucos dias e existe uma expectativa muito grande quanto ao que vai ser feito na área ambiental. A colunista Andréa Coutinho Lobac, da editoria Ponto Futuro, fala aqui sobre o tema. Desde o resultado das últimas eleições presidenciais no Brasil, para o movimento ambientalista, o sentimento é praticamente de uma ansiedade coletiva em relação a quem assumiria o Ministério do Meio Ambiente. Isso porque os últimos 4 anos foram de desmantelamento deliberado e ilegal das políticas públicas, além das evidências de devastação socioambiental. Quem não acompanha muito essa agenda climática, que diz respeito a todos nós, ao nosso futuro, à nossa sobrevivência, precisa saber que os números confirmam essa destruição do Brasil. Só as taxas de desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado atingiram os ápices nunca vistos nos últimos 15 anos. Entre 2019 e 2022, o índice de desmatamento aumentou 59%. Na Amazônia, Fora aí toda a violência e injustiças ambientais contra comunidades indígenas, povos tradicionais, população negra, quilombola e periférica. Os desafios são muitos, inegavelmente, e por isso quem assumir o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo tem aí uma missão cirúrgica de uma reconstrução com melhorias. Nos últimos dias, a gente recebeu 2 notícias cruciais. Uma foi a indicação da Marina Silva para ser ministra do Meio Ambiente e a outra foi o aceite da Sônia Guajajara para ser ministra dos Povos Indígenas, que é um novo ministério que promete endereçar as lutas indígenas no nosso país. Na minha coluna dessa semana, eu encerrei o texto pontuando justamente algumas ações prioritárias da nova gestão do Ministério do Meio Ambiente. Primeiro, a reativação da governança do Fundo Amazônia, que atualmente conta com mais de 3,3 bilhões de reais simplesmente paralisados, a reedição do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM, que vai desacelerar o desmatamento na Amazônia e em outros biomas. Outra medida emergencial é o reforço da proteção ambiental nos territórios de povos ameaçados pelo garimpo e os incontáveis crimes ambientais. E, por fim, tudo isso, claro, centrado em justiça climática, na escuta, na consulta aos territórios, nos planos de adaptação climática que contemplem grupos minorizados e marginalizados, sobretudo no governo Bolsonaro. A coluna da Andréa você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Os Balcãs estão sob tensão. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema.
Marcelo, o que está acontecendo nesse momento entre os países da região? A tensão atual começou no final de novembro, quando o governo do Kosovo determinou que todos os cidadãos residentes no país trocassem as placas dos automóveis da Sérvia, datadas de antes da independência do Kosovo, por placas kosovares. Mas a população de etnia sérvia, que representa cerca de 5% da população, se recusou a obedecer. Em protestos, eles passaram a bloquear algumas estradas do norte do Kosovo. Mas a tensão ganhou um novo capítulo em 10 de dezembro, quando a polícia kosovar prendeu um ex-policial de etnia sérvia por ligação com os protestos, sob acusação de terrorismo. Os manifestantes então passaram a bloquear as vias com barricadas e caminhões. Houve relatos de tiros disparados próximo às barricadas e uma granada de efeito moral foi lançada contra uma patrulha da OTAN, mas ninguém ficou ferido. Diante disso, o governo da Sérvia colocou o exército em alerta máximo e enviou militares para a fronteira com o Kosovo. As placas são simbólicas para ambos os lados. Para o Kosovo é uma questão de afirmar soberania. Para a minoria sérvia, manter a placa é uma questão de identidade. E Marcelo, esses mesmos países protagonizaram uma guerra sangrenta nos anos 90. Qual é o pano de fundo de tantos conflitos? Tanto Sérvia quanto Kosovo eram parte da ex-Iugoslávia, assim como eram Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte e Montenegro. A Iugoslávia começou a se desintegrar a partir de 1991 e nessa época o Kosovo passou a buscar independência. Em 1998, a tensão aumentou entre o Exército de Libertação do Kosovo, formado por separatistas kosovares de origem albanesa, e o governo central da Iugoslávia de Slobodan Milošević. A resposta do governo Milošević foi uma brutal repressão aos albaneses kosovares, que representa mais de 90% da população. Isso fez com que a comunidade internacional o acusasse de promover uma limpeza étnica. Estima-se que cerca de 13 mil pessoas morreram e mais de 200 mil tiveram de deixar suas casas. Em março de 1999, com o fracasso das negociações de paz, a OTAN bombardeou a Iugoslávia. E em junho, o governo Milošević deixou o Kosovo e as forças da OTAN assumiram. O Kosovo então declarou independência unilateral em fevereiro de 2008, mas a Sérvia não aceitou até hoje, e isso alimenta a tensão entre os países. A população de etnia sérvia, que vive majoritariamente no norte do Kosovo, na fronteira com a própria Sérvia, mantém uma postura nacionalista com o apoio velado do governo sérvio. O Kosovo ele é reconhecido por 117 países, entre eles Estados Unidos, Israel e a maior parte da União Europeia. E não é reconhecido por Rússia, China e Espanha, por exemplo. Vale lembrar que esses países lidam internamente com questões separatistas. O Brasil não reconhece porque a independência se deu de forma unilateral. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da viagem do Bolsonaro à Flórida para não passar a faixa para o Lula, passando pelas expectativas quanto à ação do novo governo na área ambiental e fechando com a tensão nos Balcãs, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini e Andréia Coutinho Loubach e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá!